Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos rezar com o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. O tema do Evangelho de hoje fala sobre o Reino de Deus. Reino de Deus, normalmente, quando Jesus fala sobre ele não procura dar uma definição do que seja o Reino de Deus. É mais preferível para Jesus que nós compreendamos com o que o Reino de Deus se parece em situações da nossa vida, do dia a dia. Por isso é muito comum que Jesus conte parábolas sobre o Reino de Deus. Mas hoje o tema sobre o Reino de Deus fala do momento em que o Reino de Deus vai chegar. O que significa Reino de Deus na nossa vida? Se você se fizesse essa pergunta, qual resposta você daria? Você já parou para pensar sobre isso? O que significa que Deus reina? A imagem do rei, do reino, normalmente para nós hoje não tem tanto sentido. Mas para o povo de Israel era muito forte. Israel, durante muito tempo, pediu a Deus que desse a eles um rei, como as outras nações tinham um rei, para que pudesse governá-las, para que pudesse sair à sua frente, defendê-los e assim por diante. Quando nós hoje falamos de reino de Deus, nós queremos dizer, é o Senhor realmente que está no comando das nossas vidas? É Ele que está comandando as nossas ações? É Ele que move também aquilo que eu quero fazer? Eu faço por Deus, em nome de Deus? Ou estou agindo segundo os meus próprios instintos e buscando somente o meu próprio bem? Então, Jesus insistiu muitas vezes, como no Evangelho de hoje, que não se trata tanto de apontar o dedo e dizer, olha, ali sim o reino de Deus está acontecendo. Olha, aqui nessa situação o reino de Deus. Mas o que Jesus queria que a gente pudesse perceber é que Ele é a expressão do reino de Deus. E onde Jesus está agindo, ali o reino de Deus está acontecendo. Por isso o Evangelho de hoje diz, os fariseus perguntaram a Jesus sobre qual o momento em que chegaria o reino de Deus, como se não estivesse ali ainda. E a resposta de Jesus é exatamente essa, o reino de Deus já está entre vós. Então eu hoje também faço a vocês, irmãos e irmãs, esta pergunta. O reino de Deus está entre vós aonde? Em que situações vocês conseguem identificar que o reino de Deus está presente? Pode parecer uma pergunta muito difícil, mas se nós pensarmos o que significa o reino de Deus, a presença de Deus, quando Deus está presente na nossa vida, como nós nos sentimos? O que nós experimentamos? Paz, alegria, harmonia, coragem para lutar diante das dificuldades, força, perseverança, fé, esperança, muito amor. Então, esses são sinais, são expressões de que o reino de Deus está presente na nossa vida. Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. E as pessoas vos dirão, ele está ali, ou ele está aqui. E Jesus diz, não devereis ir nem correr atrás. Então tomemos cuidado quando muita gente aí está querendo apontar, onde que está acontecendo o reino de Deus. Olhemos antes para nosso coração, olhemos dentro de nós, olhemos em volta de nós, da nossa situação concreta. Onde estão esses momentos de felicidade, momentos onde a gente consegue encontrar uma luz no fundo do túnel, esperança onde havia desesperança, coragem onde a gente tinha medo e assim por diante. Esses são os sinais e as expressões da presença do reino de Deus. Agora Jesus diz, como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu,
assim também será o Filho do Homem no seu dia. Veja bem, antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Então é verdade, sim, que o reino de Deus é felicidade, é justiça, é amor, é confiança, é solidariedade, mas passa também pela cruz. Então saibamos acolher, enfrentar os nossos momentos de dificuldade, sabendo que o Senhor já está no nosso meio, que o reino de Deus, como uma pequena semente de mostarda, já está crescendo. E ele vai dar muito fruto se o nosso coração estiver aberto. Que o Senhor, então, nos abençoe neste novo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.